Número 15. Hoje a gente vai ler o capítulo 15 e o capítulo 16. Todo mundo recebeu? Você ficou sem taça? Cada um segura ele. Ele pega lá a sua taça lá com... Hoje a gente vai continuar o estudo do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse significa o que mesmo? Revelação de... A quem? Aos santos, os escolhidos, as coisas que em breve acontecerão. O livro de Apocalipse, como você já sabe, que a gente já falou algumas vezes, toda essa cronologia também é conhecido como escatologia. Então, quando vocês escutarem sobre o estudo da escatologia, vai significar estudo dos últimos dias, das coisas que vão acontecer. As pessoas aí na rua, na escola, nas faculdades, nas televisões, em todos os cantos, as pessoas não buscam saber o que vai acontecer no futuro. Não existe uma luta desenfreada por saber do futuro. Nós já sabemos do futuro. E como é que vai ser o futuro? O futuro vai ser, em parte, tenebroso. Como a gente viu na aula passada, a gente vai viver um período de quantos anos no total? De 7 anos, sendo 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de tribulação. Os 3 anos e meio iniciais vão ser os 3 anos e meio que o anticristo vai se levantar. Acreditamos aí que ele vai ser uma força política juntamente ligado com o poder religioso, a esfera religiosa. Ele vai unificar as reuniões, ele vai prolongar a paz mundial, ele vai ser aliado de Israel, e não somente isso, os judeus vão chamar ele de Messias. Eles não, vocês sabem, as crianças não sei se sabem, mas os judeus não acreditam, boa parte deles, ou seja, a grande maioria, não acredita que Jesus foi o Yeshua esperado, que haveria de vir, que nos 5 primeiros livros, a Torá, no Pentateuco, diz que viria o Messias. Eles não acreditam que esse Messias já veio. Nós, cristãos, já acreditamos que esse Messias já veio, já morreu, já cumpriu parte do seu papel aqui na Terra. Agora ele vai voltar não mais como homem, mas agora ele voltará como juiz. Como, vamos dizer assim, executor dos planos secretos de Deus. E ele também estará imbuído de comissionar os 7 anjos a distribuir essas 7 taças. Então aqui nós vamos ler primeiramente Apocalipse 15, que vai falar sobre 7 anjos que vão carregar 7 taças. E algumas bíblias vão, ao invés de taças, ela pode estar informando aí flagelos, mas é a mesma coisa, tá? Apocalipse capítulo 15, verso 1 diz assim: vi no céu sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos o quê? Fala para mim. 7 últimos flagelos. Os 7 últimos, vamos dizer assim, acontecimentos tenebrosos. Ou os 7 últimos juízos de Deus para a terra. 7 coisas que vão acontecer, e vocês aí estão segurando, cada um está segurando uma delas. E eu vou te pedir que quando chegar a vez da sua taça, que você se levante, que você prenda a base da sua taça aqui, tá bom? Então,
nesse primeiro capítulo de Apocalipse, nós vemos 7 anjos portando as 7 taças, que são os 7 últimos flagelos, os 7 últimos, vamos dizer assim, castigos de Deus. Castigo de Deus para quem? Para a terra. E quando a gente fala terra, nós falamos os homens, a humanidade, embora a terra, a natureza também, infelizmente, vai ser afetada, vai ser ferida, como nós vamos ver, vai ser morta, vai haver mortandade. E aqui, nas taças, existe vamos dizer assim, um paralelismo com as trombetas, porque algumas taças são muito similares às trombetas. Então, eu não sei explicar cronologicamente, e também a Bíblia não diz cronologicamente quem vai vir antes, quem vai vir depois, mas é muito provável que essas taças, algumas delas vêm em paralelo às trombetas que nós estudamos. Tá bom? Então, esse juízo é para os homens, Marcos. E por que esse juízo, esse castigo vai vir para os homens? Alguém sabe? Por que você acha que Deus vai castigar toda a humanidade, todos os homens que habitam na terra? Aqui nesse contexto, nós já estamos, vamos dizer assim, na tribulação, naquele momento que o anticristo, eu não quis deixar as imagens aqui porque elas são muito feias, mas naquele momento que o anticristo se levanta e junto com ele vem a primeira besta, poder político, segunda besta, poder religioso, ou ao contrário, eu não lembro. A besta, uma é a besta que emerge do mar, a outra é a besta que emerge da terra. E nesse contexto, muitas coisas ruins vão ser feitas, principalmente quando nós vemos a questão da marcação. Os homens serão obrigados a serem marcados com o número da besta. E qual parte do corpo eles serão marcados? Em 2 partes importantes. No rosto, na fronte, e a outra na mão direita. E qual é o número que a Bíblia diz que é o número da besta? 666. Não sabemos exatamente se vai ser através de um chip, se vai ser um código de barra, se vai ser um QR Code, não importa. O que importa é que esses sinais vão nos alertar que o troço não vem de Deus. E a Bíblia vai dizer que essas taças vão atingir as pessoas que tiverem portando o número da besta. As 7 taças não foram feitas para os escolhidos, porque existe, como a gente viu, vamos dizer assim, uma linha teológica que acredita que a igreja não vai ver essas taças. Outra acredita que a gente vai ver sim essas taças. Então, assim, sem entrar nesse embate nas linhas teológicas, até porque não sabemos, mas o que sabemos é que vai existir um povo remanescente aqui nesse tempo. E esse povo não vai ser atingido. De certa forma, não vai ser atingido. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer exatamente que aqueles que portarem o número da besta. Então pode ser que aqueles 144 mil remanescentes que nós vemos, são 12 mil de cada tribo, pode ser que eles ainda estejam aqui. Pode ser que a igreja tenha sido levada, mas esses 144 mil retardatários estejam vivendo esses momentos das taças. Por que retardatários? Porque subentende que a igreja do Senhor vai ser levada, mas todo mundo vai ser levado? Só aqueles que tiverem a vida no altar naquele tempo. Quem não tiver obedecendo a palavra de Deus, independentemente de cargo, isso não tem a ver com cargo. Isso não tem a ver se está cantando, se está pregando, se está com uma roupa de terno, se tá... Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com roupa. Tem a ver com coração. My heart. Tem a ver com o nosso coração. Onde está o nosso coração? A Bíblia vai dizer que vai estar
o tesouro. Então, se o coração do homem, nesse momento aqui, do servo de Deus, não estiver em Deus, ele vai ficar aqui na terra. E ficando aqui na terra, nós aprendemos e lemos que quem ficar aqui vai ver o chumbo grosso. Vai ter que, para encontrar Jesus, não aceitar a marca da besta. Significa que ele não vai poder comprar, não vai poder comer, não vai poder trabalhar de carteira assinada. Ele vai ter que viver pelos becos e pelas vielas, escondido. Ele não vai poder mais professar a nossa fé no microfone com a janela aberta. Então hoje nós temos uma oportunidade. E qual oportunidade nós temos hoje? De professar a nossa fé com liberdade, sem que nenhum mal nos aconteça. Aqui no nosso país nós temos isso. Mas haverá um dia que essa nossa liberdade vai nos ser cerceada, vai nos ser tirada, vai nos ser roubada. Porque o Senhor virá, Deus, Jesus virá como um ladrão. Quando a gente não perceber, lembra da parábola das 10 virgens? A Bíblia vai dizer que as 10 virgens caíram no sono. Significa que todos nós, Carlinhos, uma hora vamos vacilar, vamos dormir. Só que a diferença tá em 5 que até estavam dormindo na hora que não era para dormir. Porque o noivo estava chegando, não era para estar dormindo, era para estar acordado, mas estava dormindo. Só que ainda dentro dela ela tinha azeite. Ainda tinha a presença do Espírito Santo. Mas tinham 5 virgens que, além de estar dormindo, nem Espírito Santo mais tinha, nem azeite tinha mais. E quando chegou o noivo, não tinha iluminação. Cada um tinha que pegar a sua lamparina e procurar o seu noivo. Quem tinha azeite na lamparina conseguiu entrar. Quem não tinha, não pôde entrar. Não naquele momento. Então a Bíblia vai dizer que nesse momento, ainda na grande tribulação vai haver salvação. Mas para isso você vai ter que perder a sua vida física. Inclusive a Bíblia é bem explícita quando ela fala até do tipo de morte. Então, se as pessoas hoje não querem se submeter a Deus, tendo o Espírito Santo aqui na Terra, imagina depois sem o Espírito Santo. Vai ser muito mais difícil. Se as pessoas não querem se submeter a Deus hoje, imagine depois. Então, infelizmente, muitos vão se entregar. Muitos vão se perder, mas vai ter aqueles que vão ser salvos. E a Bíblia vai dizer que eles, seguindo o texto aí, eu não vou me ater no texto por causa do horário, tá bom? Que eles estavam diante de Deus, esses. A Bíblia diz que João vem falando, vi como um mar de vidro mesclado com fogo, os vencedores da besta e da sua imagem, de pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam um novo cântico. Esses que João viu foram esses 144 mil. Foram eles que venceram com as suas vidas a besta, saíram vitoriosos da grande tribulação, perderam as suas vidas. No entanto, as suas almas foram salvas e eles entoavam o cântico de Moisés. Vocês sabem que cântico é esse? O cântico é mais ou menos assim, não nessa melodia. Grandes são, Senhor, as suas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são seus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, quem não te adorará, só tu és santo. Agora você imagina uma multidão cantando essa canção ao Cordeiro.
Vai ser uma melodia muito melhor do que essa que eu fiz. Com certeza. Mas já pensou se fosse essa melodia? Imagina, é um louvor sublime. E também cantavam um cântico ao Cordeiro. Qual cântico ao Cordeiro? Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo o poder, pelos séculos e dos séculos e séculos. Amém. João viu a glória de Deus, os louvores sendo entoados antes do juízo, antes das coisas que em breve aconteceriam. E indo lá para o capítulo 16, vamos lá para o capítulo 16, diz assim, lá no primeiro versículo: ouvi vinda do santuário de Deus, uma grande voz. Engraçado, né? João não disse uma alta voz. O nível de intensidade da voz é alto ou baixo, mas João não. Ele disse uma grande voz. Por que uma grande voz? Porque a voz do Senhor, além de alta, ela preenche todo o céu, toda a terra. A voz do Senhor, quando foi entoada, quando foi falada, não foi somente alta, ela foi densa, ela foi penetrante. Eu não sei, não existe explicação. Estou tentando explicar o inexplicável. Foi isso que João viu. A voz estava dizendo aos 7 anjos: ide, derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Ou em algumas versões, as 7 taças da ira de Deus. Até aqui, amém? Então aqui a gente vai começar a ver o bicho pegando fogo. Agora o negócio vai ferver. Aqui são os 7 últimos flagelos, as 7 últimas taças. Vamos dizer assim, depois desses juízos de Deus, Deus não mais ferirá a terra, até porque, olha para lá, tá vendo? Tudo isso daqui que vocês estão vendo, se vocês pegar o Google Earth, como a Esté, agora a Esté tá, vamos dizer, mestre do Google Earth, ela quer ir no local, ela entra no Google Earth, pesquisa, ela quer, porque quer ir para Paris, né? Abriu, ela já sabe como é que é a rua de lá, pelo Google Earth. Paris, em abril, né, a gente vai fazer a viagem lá para Espanha, existe uma possibilidade da gente ir para Paris, ficou doida. Eu falei para ela que vou trazer um monte de presente de Paris para ela, mas ela não quer, ela quer ir na bagagem, mas não dá, vai faltar aula, não dá para faltar aula, vai ficar para a próxima. Mas eu vou trazer um presentinho para você, bem bonito. Vai orando, né? Quem sabe Deus não abre a minha porta para você, mas é difícil. Da escola. Mas a terra, como a gente vê, ela tá por um fio. Talvez as montanhas, os Grand Canyons que conhecemos, com certeza não mais existirão. As Ilhas Canárias é na Espanha. As Ilhas Fuji, as ilhas maravilhosas. A gente estava vendo um filme ontem que mostra um arquipélago de ilhas, se não me engano, no Havaí, lindo, que não vai mais existir. Ué, não vai mais existir? Não vai. E a gente vai ler na Bíblia. Porque a Bíblia vai dizer que eis que cria os novos céus e nova terra. A gente vai ver agora o que vai acontecer com a nossa terra. Tudo isso que a gente vê, da maneira que a gente está vendo hoje, não mais vai existir. Infelizmente, o homem conseguiu, através do seu pecado, através da falta de arrependimento, irritar a Deus em níveis catastróficos. E a justiça virá. Vamos lá? Em Apocalipse 1, Apocalipse 16, versículo 1, a gente vai ler sobre a primeira taça, sobre o primeiro flagelo.
Quem está com o primeiro flagelo aí? Olha aí na parte de trás. Primeiro flagelo. Olha aí a parte de trás, Teté. Bota aqui, vamos botar aqui a primeira taça. É isso mesmo. É isso mesmo. Bota ali, Pedro, pra mim. Pendura aqui. Não, aqui. Bota assim. Pra dar espaço para os outros. Então tá bom. Apocalipse 16:1 vai dizer assim. Na verdade, versículo 1 mesmo. Ouvi uma voz vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide, derramai pela terra as 7 taças da glória de Deus. Versículo 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua ira pela terra aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Sobrevieram úlceras malignas e perniciosas, ou chagas. Então, os homens que portarem a marca da besta, eles foram feridos com uma chaga mortal, uma úlcera. Até no estudo, acabou que eu não estou lendo, né? No estudo. Se quiser, passa aqui. Olha aqui a foto. As chagas nos homens. Buracos. Os homens nos seus corpos sendo feridos. E por que vocês acham que os homens vão ser feridos nos seus corpos? Porque os homens de hoje, de antes também, mas sobretudo de hoje e nos últimos dias, eles têm entregado os seus corpos a toda sorte de maledicência, toda sorte de pecado. Esse corpo, a Bíblia vai dizer que é templo e santuário do Espírito. Só que os homens desse tempo, eles transformarão esse santuário em santuário da perdição. Então esse santuário que foi feito para a glória de Deus, infelizmente, vai ser acometido das chagas. Os homens que portarem a marca da besta, eles vão ter grandes úlceras. Isso eu não estou falando a nível nacional, só no nosso país, não. Isso a nível mundial. Amém? Então essa é a primeira taça. A segunda taça, versículo 3. Quem está com a segunda taça aí? Coloca ali no quadro. A segunda taça vai dizer que o segundo anjo derramou a segunda taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que existia no mar. Você imagina todos os peixes, todos os animais marinhos, tudo que a gente conhece de animais no mar, de beleza no mar, irá se tornar em sangue. Então esse vai ser o segundo flagelo, a segunda taça. Semelhante à terceira taça. Quem está com a terceira taça? Coloca lá. A Bíblia vai dizer que o terceiro anjo, ele vai sair com a terceira taça e ele vai derramar sobre os rios as fontes de água. Você sabe que para que você possa existir, você precisa de água. Sem água, a gente morre. E de onde as águas vêm? As águas que bebemos dos rios, das fontes. Agora você imagina um tempo sem água. Os homens já estão acometidos de úlceras. Não existe mais animais marinhos. Essa variedade de peixe, inclusive, essa semana eu comi uma corvina
na parrilha, que tava um espetáculo. Ainda tem lá na minha geladeira, quem quiser, aparece. Pô, tava tão bom que eu não consegui comer, que eu quebrei o dente e não consegui nem comer. Mas o sabor tava espetacular. Vamos lá para a quarta taça. Quem está com a quarta taça aí? Vai lá, Carlinhos, bota lá. Quarta taça é muito semelhante ao que estamos vivendo hoje, certo? A quarta taça, lá no capítulo 8, vai dizer assim. Lê aqui, Marquinhos, Putinho. O quarto anjo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então aqui na quarta taça, ou no quarto flagelo, os homens vão ser queimados pelas radiações solares. Hoje tá brabo. A sensação térmica, dizem que estamos sentindo lá pelos 70 graus. Tá difícil hoje. Mas a gente entra para nossa casa, fica embaixo do chuveiro, tranquilo. A gente entra numa piscina, tranquilo. A gente vai pro ar-condicionado, pro ventilador, tranquilo. Agora você imagina, se o sol for designado para queimar os homens, você acha que um banho de ducha vai resolver? Que um banho de chuveiro, que o ar-condicionado vai aguentar? Primeiro grau. Vai ser daí para pior. Se a gente acha que tá ruim, esse sol que a gente está tendo aqui, vocês não imaginam, nós não imaginamos o que esses homens vão enfrentar. E ainda assim, como Marquinhos leu, esses homens vão blasfemar o nome de Deus, que tem autoridade sobre os flagelos. Ainda assim, esses homens não vão dar glória a Deus. Ainda assim, eles vão continuar arrogantes e soberbos. Por isso que eles vão pro lago, ser jogados no lago de fogo junto com o inferno. São homens presunçosos, arrogantes, mais amigos dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. Essa é a quarta taça. Agora vamos lá para a quinta taça. Quem está com a quinta taça aí? Põe lá no quadro. A quinta taça está lá no versículo 10 de Apocalipse 16, que diz assim: derramou o quinto anjo a quinta taça sob o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens mordiam sua língua por causa da dor que sentiam.
e blasfemavam o Deus dos céus por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e nem se arrependeram das suas obras. Aqui na quinta taça, nós subentendemos que o tempo aqui é de grande tribulação. Por quê? Porque há um trono da besta, e nesse trono da besta, tá em que página aí, João, para sua vá? Tá na página 7, né? Página 7. A Bíblia vai dizer que a besta, nesse tempo, estava reinando, tanto que ele tinha um trono. Só que quando a quinta taça, o quinto juízo de Deus sobre a terra vier, a besta vai ser atingida. O seu trono de glória, de honra, de adoração se tornará em trevas. E os homens que estiverem ao seu redor adorando a sua imagem, tiverem a sua marca, vão ser acometidos de mais chagas, mais úlceras. Vão morder a sua língua de tanta dor. E vão blasfemar os deuses dos céus. Então, é um tempo difícil. É o tempo, vamos dizer assim, mais angustiante que a terra vai passar. Até porque são as últimas, vamos dizer assim, acontecimentos antes da mudança da terra. Antes dos últimos acontecimentos. Vamos para a sexta taça? A sexta taça, vamos lá, Teté, bota no quadro. A sexta taça é a mais bonita de todas, né? Isso, botou nas duas. Peraí. A sexta taça foi junto com a sétima. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Assim, já foi. A sexta taça está lá no versículo 12. Vamos ler? Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão. Lembra do dragão? Quem é o dragão? Quem é o dragão que engana as nações? Satanás. Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Versículo 14 do capítulo 16. Pois eles são espíritos de demônios, operadora de sinais que se dirige aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Versículo 15. Eis que venho como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Armagedon vem de uma unificação de 2 palavras. Armá, que significa vale, e Gedon, né, que vai significar megido. Ou seja, juntando as palavras, seria mais ou menos traduzido como Vale do Megido. O Vale do Megido foi aquele vale que Débora cantou. Até coloquei aqui no mapa. Inclusive, o meu amigo Jefferson morava do lado, morava em Haifa. Então, provavelmente, Jefferson conhece o Vale do Megido. Aqui, ó. Haifa é uma cidade litorânea. Nessa cidade aqui, vai acontecer a batalha final. Era para me ter botado no quadro, né? A batalha final. E aqui, um pouquinho em cima, não sei se vocês conseguem ver uma linhazinha. Aqui mais ou menos na região da Turquia. Essa linhazinha é o rio Eufrates. Antes o rio Eufrates, nos tempos antigos, foi um rio
importantíssimo, ainda é, mas foi um rio importantíssimo, junto com o rio Tigre na Mesopotâmia. Era um rio, vamos dizer assim, que irrigava todas as plantações. Ele era usado muito também para comércio, ele é muito importante, ele era muito grande. E dos anos da morte de Cristo até os dias de hoje, ele tem secado. Então, quando chegarmos no dia da sexta taça, escute bem, quando vocês ouvirem falar que o rio Eufrates se secou completamente, significa que a sexta taça foi derramada. Engraçado, né? Como a Bíblia nos deixa tudo mastigado, tudo claro. Quando o rio Eufrates se secar, significa que está chegando aquele grande dia. Aquele dia que a gente chama de o dia do Senhor. O que significa o dia do Senhor? Significa o dia da grande batalha. A Bíblia vai dizer, e nós lemos, que o Eufrates se secou para que os reis da terra tomassem o caminho do rio para a batalha. Ou seja, os reis da Turquia, Síria e países próximos pegarão esse caminho do rio e andarão pelo rio para que se cumpra a palavra e se encontrarão contra Israel para a grande batalha. Para a batalha que é conhecida como Batalha do Senhor, como o Dia do Senhor, ou Armagedon. Essa batalha vai ser, vamos dizer assim, a penúltima batalha, porque ainda vai existir uma última, Gog e Magog, que nós vamos falar depois. Mas essa batalha, esses reis vão se unir. Satanás, engraçado, né? Que mesmo com tantas pragas ainda vai ter reis, ainda vai ter reinos. Então Satanás vai juntar esses reinos, vão partir em batalha contra Israel. E quando esses reinos se levantarem contra Israel, o próprio Jesus estará agora montado num cavalo branco, diferente do primeiro cavaleiro do cavalo branco, que saiu para vencer. O primeiro cavaleiro é o Anticristo. Saiu como para vencer. Ele não é Deus, ele não é Jesus. Ele é um enganador. Ele é a serpente, ele tenta ser como Deus. Por isso que ele vai sair com um cavalo branco como para vencer, mas não vai vencer. Sairá para enganar. Mas aqui, na batalha do Armagedon, nós veremos o Senhor no seu cavalo branco, na sua coxa esquerda, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, da sua boca uma espada afiada, em sua cabeça um diadema colorido, com um cinturão de ouro, e vencerá os reis da terra, prenderá Satanás por 1000 anos, porque ainda vai ter mais coisas aí para acontecer, e restaurará a terra. Então aqui a gente está na sexta taça. E agora, quem está com a sétima taça? Rufe os tambores. Lê pra gente o que é a sétima taça. Relâmpagos, vozes, trovões, terremotos mundiais e cidades destruídas. Bota aqui. Lá no versículo 17 diz assim: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. A sétima taça vai ser derramada pelo ar. E saiu grande voz do santuário do lado do trono. Essa grande voz saindo do lado do trono é a voz de Deus, dizendo:
está feito. Você pode glorificar por esse dia? Versículo 18. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a cidade grande, quando fala cidade grande, Jerusalém, tá, gente? E a cidade grande se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Versículo 20. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Ou seja, não existe mais ilha, não existe mais montes. Também, versículo 21, também desabou do céu sobre os homens grandes saraivadas, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, granizos talvez, e por causa do flagelo das chuvas de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Coloca aí, João, essa foto aqui, ó. Olha o 7º anjo espalhando sobre o ar. Ele espalhará sobre o ar a cólera de Deus, a ira de Deus, o juízo de Deus sobre a terra. E quando esta 7ª taça for derramada sobre o ar, a Bíblia vai dizer que trovões, relâmpagos. Alguém já ouviu o barulho de um relâmpago, de um trovão? Quem já ouviu, levanta a mão. Dá medo? Não? Ah, não dá medo não? Tu é mais, filho. Dá medo, Esther? Você acabou de falar que dá medo agora, já mudou? Dá medo, gente. Eu já peguei, eu que tenho ouvido muito sensível, meu ouvido é absoluto. Quando eu ouço um barulho, eu me tremo todo. Até um latido de um cachorro, o meu ouvido consegue captar as frequências baixas. Agora imagina o barulho da voz de Deus, da ira de Deus, da cólera de Deus sobre as nações. Imagina os terremotos. Imagina um terremoto de tal grandeza. Eu já presenciei um pré-terremoto, um pequeno terremoto que é chamado temblor. Estava dormindo, as crianças dormindo embaixo, a gente dormindo em cima, estava dormindo tudo apagado. Daqui a pouco, a cama assim. Aí eu viro, João, para de mexer na cama, João. Pai, eu não estou mexendo. Pedro, para de mexer na cama. Pai, eu não estou mexendo. Daqui a pouco eu escuto nos celulares da casa. Pim, 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 pim. Alerta de temblor. Foi a mais ou menos uns 100 quilômetros de distância, mas eu pude sentir. Foi no Chile, em 2022. Chile é um país sísmico. Então, existem muitos terremotos lá. Fala. Pergunta. Isso, no Chile. Agora você imagina um terremoto a nível mundial. Brasil, pouquíssimos terremotos. Inclusive, essa semana a gente teve um alerta. Falso. Mas não é estranho. Aí a Google disse que vai desligar o alerta. Quer dizer que quando tiver alerta, a gente vai depender da defesa civil. Da tecnologia da defesa civil, que é boa, mas a gente não sabe se ela é tão rápida quanto a do Google. Porque a do Google é conectada ao sistema operacional, é mais rápido. Mas enfim, neste momento, a Bíblia vai dizer que a Terra não mais existirá como ela existe hoje. Você vê o globo, o mapa, ele vai mudar. O Brasil, a Argentina, a Austrália, a Europa e, sobretudo, a Ásia vão
mudar de formato. Porque as placas tectônicas, elas vão, vamos dizer assim, se dissipar, se alterar, se modificar. E a Bíblia também vai dizer, um pouquinho mais à frente, e na próxima aula a gente vai ver que Deus vai dizer assim: eis que crio os novos céus e nova terra. Então, por que novos céus e nova terra? Porque o sol não vai mais existir da maneira que ele existe. A lua também não mais existirá da maneira que ela existe. Como vai ser? Não sei. Somente sei que após todos esses acontecimentos, após o juízo de Deus vir sobre a terra, após esses homens que blasfemarão o nome de Deus, os homens que blasfemam nos nossos tempos, os homens que blasfemaram, serem lançados para juízo, a Bíblia vai dizer que vai existir um tempo de paz, que Jesus voltará para esta terra para estabelecer a paz, para restaurar a terra. E a Bíblia é tão detalhista que ela fala que o leão e o boi pastarão juntos, que os animais selvagens não vão nos fazer mais mal. Ou seja, existe em um dos capítulos que lemos, um dos flagelos que lemos nas aulas passadas, vai ter um momento que os animais selvagens vão comer os homens. A gente leu isso. Mas neste tempo de milênio, Deus, através do seu Filho, Jesus, vai restaurar a paz. E todas essas taças, essas iras, essas cóleras derramadas na nossa terra são para purificar, são para preparar os remanescentes, os 144 mil que estarão reinando com o Senhor aqui na terra. E nós? Será que nós estaremos aqui? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas seria bom, né? Já pensou? Vivemos por 1000 anos. Não haverá homens para morrerem de dores, de atropelamentos, de assaltos. Não vai mais existir tudo de ruim que a gente vê e passa hoje aqui na terra. Porque Deus vai trazer a paz. Deus vai restaurar a nossa Jerusalém. Deus vai restaurar a nossa terra. A terra que nós, infelizmente, maltratamos, não cuidamos. A terra que nós, vamos dizer assim, né, por conta do capitalismo, por causa do dinheiro, nós ferimos a terra. Essa terra vai ser restaurada. Para finalizar, na última página, a conclusão que Deus nos deu nesta manhã foi o seguinte: João, quando teve esta visão e revelação, João da ilha de Patmos, ele estava inserido num contexto de perseguição cristã. Os servos de Deus estavam sendo massacrados com suas famílias e suas comunidades por professar sua fé. Mas Deus estava mostrando para João, através destas visões, que ele faria justiça sobre a terra, que ele faria justiça pelo sangue dos servos de Deus, e que a sua justiça viria sobre a terra. Essas 7 taças que nós vemos aqui são uma demonstração que Deus está acima de tudo, que Deus está acima de todos, e que nada do que o homem fizer ficará sem punição. O que o homem plantar, certamente colherá. O que o homem buscar, certamente ele vai encontrar, seja de bom ou de ruim. Todos esses eventos catastróficos apontam para o dia do Senhor, para a batalha final, e também para a restauração total desta terra. E para nós, que somos filhos de Deus, possamos nos lembrar que mesmo em tempos difíceis,
mesmo vivendo perseguições, mortes e martírios, Deus faria justiça, e certamente sua justiça virá sobre o maligno, o homem da perdição, sobre o anticristo e suas bestas, para provar o seu amor à sua amada igreja, que somos nós. As 7 taças não são para nós escolhidos, elas são para aqueles que não se arrependerem de seus pecados, são para aqueles que receberem a marca da besta, para aqueles que desistirem de viver pela fé, para aqueles que escolheram a porta larga, o caminho mais fácil. Esses juízos marcam o ápice da ira divina contra o mal, antes da vitória final de Cristo. Amém? Vamos dizer amém novamente? Mais uma vez amém? Amém. Amém significa assim seja. Vamos dizer também Maranata? Maranata, de novo. Maranata. Agora, tirando lá do pulmão. Maranata. Que quer dizer? Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Alguém tem dúvida, perguntas a fazer? Ah, tá. O Marco tem uma pergunta.